Tá ruim. Agora. Aleluia. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Tá com defeito aqui, eu achei esse cabo, viu? Mas glória a Deus. Amém. Aí. Irmãos, amém. Com a ajuda do Senhor, a gente encerra o partir do pão. Nós sabemos que se for deixar, a gente vai ficar aqui até meio-dia, até 1h da tarde. Vai emendar com a segunda reunião, porque de fato o nosso coração é de louvar o Senhor. Mas a gente então dá essa pausa e vamos chamar, cadê Jaime? Vamos orar aqui, entregando esse momento agora da ministração da palavra. E os avisos estão comigo, então os irmãos, por favor, se tiver algum aviso, faz chegar o aviso até nós antes do término da reunião, amém? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela obra de redenção que o Senhor realizou em favor de cada um de nós, e é por isso que estamos aqui na Tua presença. Obrigado por mais essa reunião de partir do pão, e agora humildemente entregamos na Tua mão a ministração da palavra, declarando aquilo que o Senhor mesmo disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Por isso que o Senhor mesmo conduza nosso irmão que vai falar e a nós que estaremos ouvindo. O Senhor conhece cada necessidade, cada realidade, cada coração aqui nessa manhã. E cremos que a Tua palavra é suficiente para atender cada necessidade. Humildemente pedimos a Ti que fale aos nossos corações. Repreenda as obras das trevas, todo o levante do inimigo, para trazer prejuízo ao Teu povo. Mantém-nos com a mente cingida diante do Senhor, e o Senhor nos conduza para a Tua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz, meus irmãos, paz de Cristo, que manhã maravilhosa, que louvores maravilhosos nós entoamos ao Senhor. Ele merece. É muito pouco o que estamos fazendo por Ele, mas é o que Ele nos capacita a fazer. Ele merece muito mais do que nós estamos fazendo nessa manhã. Louvado seja o nosso Senhor. A paz de Cristo. Irmãos, nós estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso assunto a respeito de em que corpo nós estamos. Que felicidade! Nós não estamos mais no corpo de Adão, estamos no corpo de Cristo. E fomos transportados para este corpo de uma forma maravilhosa e poderosa, através do Espírito Santo. Essa obra do Senhor em nós é que nos dá esperança, é que no dia a dia nos dá força para nós continuarmos, apesar de tanto problema que a gente tem. Por favor, me acompanhe no livro de Hebreus, no capítulo 7, que tem sido a base do nosso assunto. Por favor, vá até o versículo 9 e 10. É só uma recapitulação rápida, antes de nós entrarmos na outra parte do assunto. Hebreus 7. O 9, olha o que é que diz o 9, ó. Hebreus 7, 9. Por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele, no caso Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Irmãos, aqui está se colocando mais uma vez, para nós entendermos, que o menino Levi ainda não havia nascido, mas o Espírito Santo coloca aqui que ele, junto com seu avô, pagou dízimos a Melquisedeque. É interessante essa linguagem usada por Paulo, essa forma de expressão usada por Paulo. O menino não havia nascido ainda, e a Escritura já diz que esse rapaz estava junto com o bisavô, pagando dízimos a Melquisedeque. A mesma forma de raciocínio também, nós podemos entender também que, assim como Adão estava lá no Éden, comendo da fruta, desobedecendo a Deus, nós também estávamos lá no Éden fazendo a mesma coisa. Porque nós estávamos nos lombos
de Adão. Nós estávamos nas entranhas de Adão. Levi estava nas entranhas de seu avô, junto com seu bisavô, pagando dízimos a Melquisedeque. Assim também, irmãos, infelizmente, nós estávamos também ali no Éden, junto com nosso ancestral Adão, participando daquele ato, desobedecendo a Deus, comendo do fruto. Por isso, o mal, o pecado, se espalhou por toda a raça humana. Oh, que pena, irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor providenciou o escape dessa situação. Nós não fomos deixados jogados nessa situação desesperadora, meu irmão. Uma situação horrível que nós até hoje presenciamos. Não. A esperança já foi ofertada à humanidade. Nós saímos dessa condição. Graças ao nosso Senhor Deus, nós temos motivo de regozijo, porque essa situação deprimente foi dada a saída dessa situação. Como nós podemos ver no livro de João 3,3. Nós estávamos no corpo de Adão, nosso ancestral. E saímos deste corpo e fomos milagrosamente transferidos para o corpo de outro homem perfeito. Um homem sem pecado, Cristo Jesus. E isso se deu através do novo nascimento. João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa é a sua situação hoje, que está aqui. Você nasceu de novo. Podem haver alguns aqui neste momento que não tenham experimentado isso ainda. Não tenham experimentado o novo nascimento. E até o final da reunião, você pode se declarar crente em Cristo Jesus e experimentar este novo nascimento. Vamos continuar, né? Quem sabe até o final da reunião o Espírito toca e você nasça de novo. Continue conosco até o fim da reunião. Esse novo nascimento, irmãos, que nós experimentamos pelo Espírito, nos transportou do corpo de Adão para o corpo de Jesus. Agora que nós estamos no corpo de Cristo, o Pai, Ele fez uma obra maravilhosa. Essa obra era necessária porque nós estávamos cheios de pecados. Nosso corpo, irmão, estava entupido de pecados. Como diz o livro de Isaías 64:6, nós estávamos imundos e nenhuma obra que nós fizéssemos conseguiria nos limpar dos nossos pecados. Por quê? Conforme Hebreus 9:22, nós sabemos que para haver perdão de pecados é necessário derramamento de sangue. Para haver perdão de pecados é necessário morte. Bom, visto que nós não estamos mais no corpo de Adão e nós estamos agora no corpo de Cristo, você está agora em um outro corpo. Imagine, você morre no corpo deste homem, mas como este homem não tem pecado, ele tem que ressuscitar. Ele não pode ficar na morte preso, porque ele não tem nenhum pecado. E ele tem que ressuscitar. Mas você está neste corpo e você ressuscita junto com ele. Por favor, me acompanhe. Colossenses, capítulo 3. Você ressuscita nesse novo corpo. Você não está mais no corpo de Adão. Oh, irmãos, que maravilha. Aqui está o grandioso esquema de salvação de Deus. Por favor, me acompanhe. Colossenses 3:1. Todos acharam? Colossenses 3:1. Portanto, se fostes
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você ressuscitou neste outro corpo, porque você não está mais no corpo de Adão. Você ressuscitou em um novo corpo, irmão. Agora a maldição adâmica não está mais sobre nós. Mesmo que você morra por problemas físicos, por doenças, sabe o que é que acontece, irmão? Como você está num corpo que tem que ressuscitar, você precisa ressuscitar. Você não pode ficar preso na morte. Por quê? Porque você está em um corpo que tem vida, em um corpo que a morte não pode segurar. A morte teve que soltar a Cristo, e ela tem que soltar você também, porque você está no corpo dele. Ela não pode segurar a Cristo. Cristo não tem nenhum pecado. A morte não pode prender ele. Ela tem que soltar. E quando ela solta, quem está no corpo dele? Eu e você. Oh, que maravilhoso esquema de salvação. Agora, nós temos direito à vida eterna. É algo que nós temos, irmão. Nós temos direito a isso. A vida eterna. Ele nos concedeu. E como foi dito no Partir do Pão, nós éramos miseráveis. Para que serve, irmãos, um trapo de pano imundo? Um trapo de pano imundo, todo sujo. Você tem que lavar. Lavando ele, estando bem lavado, alguns botam na quiboa, hipoclorito, né, de sódio. Estando lavado e o pano limpo, agora sim, você pode usar ele para qualquer coisa. Nós estávamos assim, como um pano imundo, sujo. Só que esse pano, irmão, não é lavado em quiboa, ele é lavado em sangue. E quando o pano é retirado, está limpo, branco. É assim que nós estamos hoje. Quando o Senhor olha para você, quando Ele olha para você, Ele não vê mais os pecados que você cometeu, os que está cometendo agora e os que ainda vai cometer até o dia da glorificação. Ele vê o sangue do Filho dele. E quando Ele olha o sangue, você não pode ficar preso na morte. Que maravilha, irmãos. Agora que nós estamos em um novo corpo, estamos agora no corpo de Cristo, há uma coisa a se fazer. Você agora está no novo corpo, não está mais no corpo de Adão. Bom, se você está em um novo corpo, imagine que o corpo fique dormindo o dia inteiro. As pessoas que sofreram intubação por ocasião da Covid-19, elas estiveram, em alguns casos, dormindo por dias, parados numa cama, sem atividade. Aquele corpo ficou sem fazer nada. Os olhos fechados, os ouvidos sem ouvir, sendo auxiliados por máquinas. Imagine um corpo parado que não faz nada o dia inteiro. Está certo isso? Não está, irmão. Um corpo tem que acordar de manhã, andar, tomar café, ouvir, sair para trabalhar, operar. Não é isso? E já que você está em um novo corpo, você pode ficar parado? Não, irmão. Se nós agora estamos no corpo de Cristo, nós agora temos que trabalhar, temos que operar. Ficar deitado o dia todo não serve para um corpo. Por favor, irmãos, me acompanhem no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 12. E vamos ver agora qual é a nossa situação. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Por favor. 12 de Coríntios. Nós agora estamos em um novo corpo. E agora que estamos no corpo de Cristo, olha o que tem aqui para a gente, ó. 1 de Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E
e a todos nós foi dado de beber em um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora que você está nesse corpo, você vai operar. Você não vai ficar parado. As pessoas, irmãos, que voltaram da intubação da Covid-19 e que ficaram muito tempo paradas, quando tentaram levantar, o médico disse, não levante. Ele queria levantar, mas se ele levantar, sabe o que ia acontecer com ele, irmão? Cair. Por quê? Porque a musculatura das pernas estava atrofiada por tantos dias sem atividade. Irmão, se você está no corpo, você tem que operar. Se você ficar parado muito tempo, atrofia. A gente tem que funcionar no corpo. Imagine, irmãos, tem membros no corpo que não param nunca. O coração. O coração não pode parar durante toda a vida. São 60 anos, 70, 80, batendo. Tem membro que... Outro membro que nunca para, pulmão. O nariz, nunca para. Mas tem membro do corpo que para por um momento, os olhos. Fecha para você dormir. Não é isso? Então, imagine se os olhos reclamassem, me perdoe, o contrário. Imagine se o coração reclamasse com os olhos. Olha, eu nunca descanso. Eu fico o tempo todo batendo e você aí fecha e fica a noite toda descansando. Ah, eu quero parar também. Os médicos, irmãos, os cardiologistas, sabem que isso é impossível. O coração pode, irmãos, parar? O pulmão pode parar? Então tem membros do corpo que tem a carga de operar o tempo todo. Então, se há irmãos entre nós, que ele tem aquela carga dele, irmãos, no corpo. E ele está o tempo todo operando, trabalhando, é a carga, é o peso que o Senhor colocou sobre ele. Ou seja, tem irmãos nossos que o trabalho dele é para o Senhor em tempo integral. Ele não tem carteira assinada, não trabalha para ninguém. Aqui entre nós temos até irmãos nessa situação. Ele não trabalha para ninguém. Se você perguntar a ele, você trabalha de quê? Não, eu estou à disposição dos irmãos. Esse irmão, ou esses irmãos, está à disposição do corpo 24 horas por dia. Claro, ele tem que ter o tempo dele de dormir. Mas quando ele acorda de manhã, ele está disposto, ele está à disposição do corpo. Já outros irmãos trabalham de carteira assinada, enfim. Ou seja, há membros do corpo que não podem parar nunca. Está ali operando o tempo todo. Mas tem outros que, pela graça de Deus, é dado descansar. Ó, irmãos, semana passada uma irmã me perguntou qual era o dom dela no corpo. Interessante que ela estava cuidando de uma irmã entre nós que está precisando de cuidados. Eu disse, irmã, o que a irmã já está fazendo aí? A irmã já está cuidando da outra irmã. Como você me pergunta qual é o seu dom no corpo? Ela já estava tratando de uma irmã entre nós, não vou citar o nome, que está precisando de cuidados. Ela já estava ali cuidando. Poxa, eu não sei qual é o meu dom no corpo. Olha, irmão, o que você está fazendo aí? Você está atuando, você está operando no corpo. Qualquer coisa, irmãos, que você fizer no corpo de Cristo, tem até aquele irmão que não faz nada, entre aspas,
mas ele oferta como ninguém. É o dom que Deus deu a ele. Ele aparentemente não faz nada entre nós. Ele fica sentadinho ali no canto dele, não dá um pio. Aí você acha que esse irmão está parado. Não está. Deus deu uma graça a ele, uma carga a ele que você não tem no corpo. Ele contribui. Vá tentar contribuir como ele para você ver o que acontece com suas finanças. Quebra. Essa carga não é sua, a carga é dele. Ele tem o dom de ofertar. Aparentemente ele está parado. Não está não. Ele está trabalhando da forma como Deus aprove a ele. Trabalhando no corpo. E tem irmãos nossos que não dá um pio na reunião. Aparentemente. Mas vá ver no quarto dele o que é que ele faz, ou ela. Está operando, irmão. Está trabalhando no corpo. Mas ninguém está vendo. Sim. Tem membros que estão escondidos aqui dentro de nós e que não dá para ver. Mas quem está vendo? A cabeça. O que importa é isso. A cabeça está vendo o que ele está fazendo. Por favor, me acompanhe. No livro de Lucas, no capítulo 10, verso 38, como às vezes nós temos a impressão de que um irmão está parado. Lucas 10, 38. Por favor. Olhem, essa passagem é muito conhecida, mas nos dá uma noção de que não é da nossa alçada reclamar que um irmão está parado. Não é da sua conta, não faça isso. Tem um irmão que aparentemente está parado? Olha para cá. Lucas 10, 38. Ó. Indo eles, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, o que é que o Senhor está ensinando aqui para a gente? Você está trabalhando no corpo? Você está operando? Está saindo para pregar o evangelho aos domingos, de manhã, está distribuindo folhetos, e está operando, e vem fazer aqui a limpeza, enfim, você está trabalhando no corpo. Agora tem um irmão que do seu ponto de vista ele está parado. Cuidado, irmão, em você apontar para um irmão e dizer que ele está parado. Cuidado com isso. O que é que ela esperava aqui? Deixa-me ver, Marta, né? Marta, o que é que ela esperava aqui? Que Jesus, você tem razão, é mesmo. Ei, vem cá, vai ajudar ela. Ela vai ficar parada aí, vamos embora. O Senhor não fez isso. Para usar um termo coloquial, Jesus não comeu pilha. Jesus não come pilha de ninguém. O Senhor, ele é próprio. O Senhor, ele é Deus. Não é a gente quem diz ao Senhor: aquele irmão está parado, ele tem que trabalhar. Tem sim, mas isso não compete a você. É entre ele e o Senhor. Esse irmão, do seu ponto de vista, ele está parado no corpo. Mas se você for falar com isso com os outros irmãos, Jesus está ouvindo, ó. Está vendo aqui? Jesus está ouvindo. E você pode receber uma queimada. Você pode receber uma queimada. Ele disse o quê? Ó, eu neste momento, eu quero que ela fique sentada escutando. Eu quero assim. Neste momento, eu quero que ela fique sentada escutando. Tá bom?
E Jesus não disse a ela: pare o que você está fazendo e venha com ela se sentar também. Ele disse apenas que a melhor parte é escutar a Ele. Não é isso? A melhor parte realmente é escutar o Senhor. Mas os irmãos reparam como o Senhor quer a gente no corpo, como membros em operações diferentes. Não é para ficar todo mundo igual, porque o rim é um, o coração é outro, o pulmão é outro, não é isso? Então, o Senhor, Ele quer os membros do corpo, cada um na sua função. Os rins, o pulmão, o coração, o fígado, cada um faz coisas diferentes. É assim que o Senhor quer. E se um aparentemente fecha o olho ou dorme, é problema dele com o Senhor. Se um aparentemente está parado, irmão, cuidado, deixa lá. Você olha, diga, aquele dali está parado. Eu acho que ele não está fazendo nada, mas fica para você. Se é preguiça ou não, é entre ele e o Senhor. Por favor, me acompanhe aqui em Mateus 25. Veja o que é que o Senhor vai fazer com quem fica parado, não segundo o seu ponto de vista, mas segundo o Senhor. Quem determina se a pessoa está parado é o Senhor, não é você. Essa parábola é longa. Eu vou tentar chegar aqui no final dela. Todo mundo conhece a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, né? Começa do 14, não é isso? E olha o que é que chega aqui no final, ó. Mateus 14, 24, por favor, me acompanhe. Mateus 14, 24. Ó, essa parábola nós conhecemos como a parábola dos talentos. Ele deu 10 a um, 5 a outro, não é? E a outro deu 1, é isso? Nós vamos lá. Mateus 25, 24. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. 26, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, o receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe aquele que tem 10, porque a todo aquele que se tem, se lhe dará, em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Irmão, quem vai julgar se o irmão está parado ou não é o Senhor, não é a gente. E se esse irmão está parado, aí você tem também Apocalipse capítulo 3, no verso 11, não compete a nós julgar o nosso irmão. Por favor, me acompanhe. Apocalipse 3, 11. Aqui. Olha o que é que diz. Apocalipse 3, 11. Vamos lá? Apocalipse 3, 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua salvação. Está certo isso, irmão? Vou ler de novo. 3:11 de Apocalipse. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua salvação. Está errado. Para que ninguém tome a sua coroa. Coroa se perde. Salvação não. Coroa se perde. Você não ressuscitou junto com Cristo na cruz? No caso, na cruz ele morreu. Mas você não ressuscitou junto com o Senhor, quando ele foi ressuscitado no terceiro dia? Você estava lá no corpo dele. Você ressuscitou. Mas a coroa você pode perder. A salvação não. Coroa se perde. Então, se o irmão esconde o talento, como está lá em Mateus 25, ele vai ser lançado fora. E pode perder a coroa. A salvação não. A salvação está garantida. Como nós conhecemos em Efésios capítulo 2,
a salvação, 2:8 de Efésios, né? Pode anotar, eu vou ler aqui por causa do tempo. A salvação está garantida, não depende de suas obras. Agora a coroa você pode perder. Então, se um membro não opera no corpo, ele não está trabalhando, você não vai falar dele, não fale mal dele, do irmão. Você pode até chegar para ele, exortar, mas isso aí já é uma outra coisa, depende também do seu dom. Não é a sua função apontar se o irmão está parado, e pode ter certeza que o Senhor vai julgar ele. E julgando ele, o Senhor pode lançá-lo fora, e ele pode perder a coroa. Isso aqui é para todos nós, irmãos. Então, uma vez no corpo, nós já sabemos, não podemos ficar dormindo, temos que operar. Não é isso? A parábola do... Tem uma parábola na Bíblia, eu vou ler por último aqui, nosso tempo já está se esgotando, é a chamada parábola do fariseu e publicano. Por favor, Lucas 18, 9, para a gente encerrar. Só essa parábola aqui, Lucas 18, 9. Também abordando a questão de a gente observar o outro e falar. Lucas 18, verso 9. Olha o que é que diz, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Ele fez propaganda de si mesmo perante a Deus. Ele apresentou a Deus um currículo. Olha o que é que eu faço, Senhor. Eu trabalho, eu estou trabalhando. Agora, irmão, Senhor, o senhor está vendo que aquele dali está parado? Ele parece que não faz nada, aquele irmão ali. Aí o verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você está trabalhando muito no corpo? Está operando? Está fazendo alguma coisa? Os irmãos estão vendo que você está trabalhando? Amém. Mas cuidado, irmão. Neste corpo, você opera, mas cuidado em ficar olhando para o outro. Se ele está parado, aparentemente, isso é entre ele e o Senhor. E se ele estiver parado mesmo, do ponto de vista do Senhor, fique tranquilo, que o irmão será julgado. Não se preocupe. Todos no corpo serão tratados. Amém? Amém, meus irmãos. Vou estar encerrando aqui, irmão, por causa do horário. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque fomos enxertados no corpo do teu Filho. Oh, obrigado, Senhor Deus, por esta maravilha de ter-nos sido dado o privilégio de ressuscitar junto com teu Filho para a vida eterna. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor Deus. Nós te agradecemos por este momento aqui, em nome do teu Filho Cristo Jesus. Amém.